Que Teu Espírito nos transforme, que o Senhor continue ministrando desde o momento que chegamos aqui até a nossa saída, o nosso término desse encontro. Que a Tua Palavra encontre nos nossos corações um solo fértil. Em nome de Jesus. Amém. No ano de 2006, surgiu o que ficou conhecido como microblog. Um dos pioneiros foi a rede Twitter. Na época, era um desafio tão grande que você tinha que expressar as suas ideias em 140 caracteres. Não me admira que o Twitter se transformou talvez numa das redes mais ácidas que nós temos, porque é muito difícil você dizer o que você pensa e ser gentil, ao mesmo tempo, com 140 caracteres. Agora melhorou um pouco, você pode escrever 280 caracteres, e ainda tem um botãozinho para você dar sequência nos seus pensamentos ali. Mas enquanto eu pensava nisso, se nós fôssemos transportar essa ideia de microblog para a Bíblia, o Evangelho de Marcos seria o microblog. É o tweet dos Evangelhos, porque ele é o mais curto de todos eles. Veja só, Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24 capítulos, João tem 21 capítulos, Marcos tem 16. Muito ligeiro. Mas nós deveríamos fazer uma pergunta sobre este evangelho tão importante. Quem é o autor? Quem escreveu? Bem, nós sabemos que quem escreveu esse evangelho, a tradição, a história da igreja nos diz que foi um homem chamado João Marcos. João porque ele tinha um nome hebraico, e Marcos porque naqueles dias quem controlava o mundo inteiro eram os romanos. Então, para que você pudesse transitar no meio de toda aquela reestruturação cultural que existia, era muito comum que você adotasse um outro nome, um nome romano. Isso não é raro, ainda hoje essas coisas acontecem. Por exemplo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu me lembro que eu me apresentei para um tio da Julie, ele perguntou, como é que é teu nome? Eu falei, é Leandro. Ele fez uma cara assim, e ele me deu um novo nome, Drew. Drew, foi o primeiro, eu gostei até, Drew, porque eu acho que tem uma sonoridade. Hey Drew. Então eu não fiquei zangado, achei até interessante essa mudança de nome. Outros me chamavam de Lee. E os mais sofisticados, em ambientes mais formais, me apresentavam como o pastor Lee Andrew. Não é sofisticado, vai. Lee Andrew, sofisticado. Então, para transitar em vários ambientes, é normal que você faça adaptações. E esse é o caso de João Marcos. A primeira vez que nós encontramos uma citação direta dele, aparece, na verdade, lá no livro de Atos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos. Atos, capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12. É uma referência ao apóstolo Pedro aqui, que tinha sido preso e a igreja estava orando por sua liberdade. E de maneira extraordinária, miraculosamente, um anjo vai e liberta o apóstolo Pedro, que vai para essa casa, a casa de uma mulher chamada Maria. Essa mulher é a mãe de João Marcos. E o texto diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Essa casa é uma casa grande, que fica em Jerusalém, a casa de Maria, mãe de João Marcos. O que significa que João Marcos é uma pessoa que cresceu numa família abastada. Ele é um jovem rico que vive em Jerusalém. A casa é tão grande que a maioria dos estudiosos concordam que a última ceia, que o presbítero Wagninho citou aqui
em Marcos, no Evangelho, aconteceu no cenáculo. O cenáculo era uma espécie de terraço coberto. As pessoas se reuniam ali para festividades particulares, um salão de festas, para celebrações religiosas, e Jesus usou exatamente este espaço. Os estudiosos também entendem que este espaço utilizado para a última ceia foi o mesmo espaço utilizado no livro de Atos, no capítulo 2, capítulo 1 e 2, quando 120, pelo menos 120 cristãos estão reunidos, aguardando a vinda do Espírito Santo. Então, imagine o tamanho desse lugar. Era muito grande, era uma casa muito grande. Digno de nota que em nenhum texto nós encontramos referências ao pai de João Marcos. Possivelmente a mãe dele fosse uma viúva. Ele foi criado pela mãe. E essa é uma informação importante para entendermos este autor, o autor deste evangelho. E Marcos, ele tem uma citação no seu evangelho que é no mínimo inusitada. É algo que nenhum de nós esperaria encontrar no evangelho. Abra lá no evangelho de Marcos, por favor. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, versículos 51 e 52. Marcos 14, 51 e 52. Seguia Jesus, um jovem coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. É estranho. É estranho. O contexto dessa passagem é o contexto da ceia. Jesus celebra a ceia com seus discípulos no cenáculo. Quando termina de celebrar a ceia, ele vai para um jardim chamado Getsemane. Vocês lembram? Ali onde Jesus chora, ora, angustiado, buscando o seu Pai. É nesse jardim que Jesus está reunido de modo mais intimista com seus discípulos que ele é preso. O que o texto nos diz é que um jovem está seguindo Jesus. Então, a dedução que se faz, porque o único evangelho que faz referência a isso é o evangelho de Marcos, é que o jovem curioso que seguiu Jesus foi João Marcos. Então imagine o seguinte, era noite. O Messias, o jovem Messias, Jesus, está lá na casa dele. E ele possivelmente está observando a celebração da ceia, escondidinho, vendo o que está acontecendo ali. Jesus sai com seus discípulos e ele, a meia distância, vai acompanhando Jesus. Mas era uma noite quente em Jerusalém. Calor. Já era para ele estar na cama, a mãe dele acha que ele está na cama. Ele talvez estivesse com uma cirola, para nós seria equivalente, uma cirola, deitadinho na cama. A mãe acha, Marquinho, já foi naná, meu filho, acho que ele está lá. Mas ele, como adolescente, um jovem, ele sai e vai atrás de Jesus. Porém, quando chega no jardim do Getsemane, a temperatura começa a subir. E sobe de tal maneira que os soldados vêm para prender a Jesus e no caminho eles encontram quem? Esse jovem que está com um lençol. E quando tentam segurá-lo, o lençol fica. E ele sai correndo pelado. Imagine a cena. E vai para a casa dele. Esse é João Marcos. Agora os anos passam e claro que ele vai amadurecendo, esse jovem que correu pelado naquele dia. E em Atos capítulo 12, vamos voltar para Atos. Atos capítulo 12, versículos 24 e 25, nós vemos que algum tempo depois, alguns anos depois, ele tem o privilégio de ser comissionado para fazer parte da expedição missionária com Barnabé e Paulo. Naquele momento da história, Barnabé é o líder da expedição missionária. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora os anos passaram, aquele garotão que correu pelado lá, ele agora vai acompanhar
esses dois missionários. E quando nós estudamos as palavras atreladas a ele na obra missionária, ele era uma espécie de professor auxiliar. Barnabé ensinava, Paulo ensinava, Marcos ensinava. E eles vão seguindo a sua viagem, essa expedição missionária vai seguindo e vai se embrenhando aos poucos no chamado mundo gentílico, ou seja, no mundo de não-judeus. Lembre-se, ele é de Jerusalém. O templo fica em Jerusalém. Ele tem um rigor religioso imenso. E no capítulo 13 de Atos nós descobrimos que ele simplesmente abandona a expedição missionária. Ele corre de novo. Ele foge da sua responsabilidade. Por que ele fugiu? Por que ele correu? Nós não sabemos, mas nós podemos especular algumas razões. Uma delas é que o caminho que Barnabé e Paulo estão seguindo juntamente com João Marcos passava por algumas montanhas chamadas de montanhas Tauros. E diziam que essa região era uma região extremamente perigosa, em que pululava o número de ladrões e salteadores e pessoas violentas. Vou contar um caso para vocês, não vou dizer a fonte nem o local, mas presta atenção nessa história. Eu estava visitando um lugar, as pessoas me receberam muito bem, aqui mesmo no Brasil. E eles, conversa vai, conversa vem, perguntaram, de onde você é, Leandro? Eu falei, olha, eu sou natural de Suzano. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Suzano, não dá para ser mais suzanense que isso. Ah, você mora em Suzano? Eu falei, não, eu moro em Mogi das Cruzes. E o seu ministério? Eu falei, Mogi, Suzano, estou aí na ponte aérea o tempo todo. Aí terminamos a conversa, eu falei, vai lá fazer uma visita para a gente qualquer hora. Estava em um outro estado. E essa pessoa do outro estado disse, o quê? Na zona leste de São Paulo? Você está louco, eu não vou lá. Eu fiquei profundamente ofendido, mas já perdoei. Se você está assistindo e lembrou da história, você já está perdoado 70 vezes 7. Mas existem preconceitos com algumas regiões. E essa região das montanhas Tauros era uma delas. Então é possível que João Marcos, com medo da fama daquela região tão perigosa, tenha voltado para Jerusalém. Há uma outra possibilidade. Que ele sofresse de algum tipo de xenofobia. Imagina, ele tem regramento na sua alimentação, ele segue os dias sagrados, e aí ele cai de repente no mundo de não-judeus, que era, por assim dizer, um carnaval social contínuo, em que se comia qualquer coisa, se mexe, pode comer. E horrorizado com aquilo, ele se afastou da expedição missionária. Há uma terceira razão, possibilidade. Eu disse que ele foi criado só pela mãe. Ele era o Joãozinho Marquinho. E depois de um tempo na viagem missionária, ele foi ficando homesick. Ele foi sentindo falta da mamãe. E ele então abandonou a viagem missionária e voltou para Jerusalém. Pergunta para você: se você fosse o apóstolo Paulo, o que você pensaria do desertor João Marcos? Contaria com ele de novo? Apoiaria ele? Pensa bem, ele abandonou a expedição missionária. Ele já tinha fama de ter corrido pelado, não era coisa nova. Agora essa, ele correu e fugiu da expedição missionária. Bem, o que nós sabemos da Bíblia é que no capítulo 15 a situação foi tão complicada, capítulo 15, versículos 37 ao 39, que quando novamente o apóstolo Paulo e Barnabé estão se organizando para fazer uma nova viagem missionária, e eles sentam para organizar a logística, o Barnabé fala, bom, então, podemos chamar João Marcos? Barnabé tem um agravante, ele é parente de João Marcos. E você sabe que a composição família tem uma química diferente. E Paulo fica irredutível. Paulo diz, não, ele não vai. Mas o Barnabé também não baixa a guarda, ele vai. E ficam nesse cabo de guerra. E a Bíblia nos diz que houve uma divisão entre eles. Duas expedições missionárias tiveram que ser criadas. Se você acha que só tem conflito em igreja no século 21, você precisa rever os seus conceitos. Mas o que acontece com João Marcos? De alguma maneira, abre em Pedro, por favor. Pedro capítulo 5, versículo 13. De alguma maneira, ao longo da sua vida, na sua jornada,
Esse moço que correu nu, esse moço que abandonou a expedição missionária, ele vai se tornar agora um pupilo de um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, o pescador, aquele homem truculento que foi totalmente transformado por Jesus. E nós lemos assim na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia aqui é uma referência, uma figura de linguagem para descrever Roma, por causa do seu politeísmo e as suas práticas pagãs. Mas note o que diz o apóstolo Pedro agora. Ele diz que ele tem um filho, mas não é um filho biológico aqui. É um filho espiritual. É alguém sobre quem o apóstolo Paulo está exercendo a sua influência. Paulo está sendo, na nossa linguagem de hoje, o mentor de João Marcos. E ele diz, olha, eu estou ensinando tanto esse garoto, que ele é como se fosse meu filho agora. E é por essa razão que na história da igreja nós aprendemos que João Marcos se tornou o intérprete de Pedro. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós estamos lendo as histórias que a testemunha ocular, o apóstolo Pedro, compartilhou com ele. E vejamos como ele apresenta o seu Evangelho. Porque há algo especial para aprendermos aqui. Como esse garoto que corria pelado, que fugiu da expedição missionária, se tornou um evangelista. Ele divide o Evangelho em duas partes grandes e uma pequena conclusão, mas uma conclusão tão importante. Primeiro, você está comigo? Diga amém. A primeira parte desse Evangelho é serviço. Ele enfatiza serviço. A segunda parte do Evangelho, ele enfatiza sacrifício. E lá, na última parte, pequenininha, satisfação. Como Deus Pai, o Todo-Poderoso, ficou satisfeito com o serviço, com o sacrifício do seu Filho Jesus. Veja o contraste. Quando Mateus escreve o seu Evangelho, ele escreve para judeus. E nós vimos semana passada que ele usa vários versículos só para fazer a introdução. Não é? Livro da genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Não é só ali. Lucas usa capítulos para fazer a introdução do nascimento e do ministério de Jesus. E Marcos? Marcos seria o que hoje o pessoal diz assim, ele é papo reto. A audiência para quem ele escreve são os romanos. É como se os romanos tivessem dito a ele, Marcos, tudo bem. Lembre-se, os romanos, eles eram guerreiros, conquistadores. Eles não eram pessoas tão cultas, eles tomaram emprestada a filosofia dos gregos. Até a religião deles era emprestada, o panteão deles era greco-romano, eles davam novos nomes às divindades. O negócio deles era construir rodovias, era controlar os povos. Então, eles não eram aquele tipo de sentar e falar, ok, então me dê 3 analogias sobre isso. Marcos, se você quer contar a história de Jesus, papo reto. E Marcos usa um versículo. Ele diz assim, primeiro capítulo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, meus caros, começa a montanha-russa. João Batista aparece, os milagres começam a acontecer, e não para, você não consegue nem, deixa eu respirar um pouco. Ele fala, não, afivela o cinto e vem comigo. Assim é o Evangelho de Marcos, é dinâmico, é ligeiro, é rápido, é aquele pregador que você gosta de ouvir, porque você sabe que vai chegar em casa cedo. Ele é rápido, é dinâmico, objetivo, é papo reto. Mas veja o que ele diz sobre Jesus. Princípio do Evangelho, da boa notícia, de Jesus Cristo. Cristo não é um nome, não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a palavra que o judeu buscou na língua grega, que era a língua franca da época, a língua comum da época, que fosse mais ou menos equivalente da palavra Messias. Messias significa ungido.
Então, por exemplo, quando um rei era escolhido, eles ungiam, colocavam óleo sobre ele para dizer, ele é o escolhido de Deus para reinar. Quando um sacerdote ia começar o seu ministério público, ele era ungido. Ele era reconhecido publicamente como escolhido de Deus por meio daquela unção, do óleo derramado sobre ele. E as promessas do Antigo Testamento é que um dia Deus enviaria alguém com, como é que eu posso dizer, o mega ungido, o ungido, que cumpriria todas as expectativas das profecias do Antigo Testamento. Agora, o conceito de ungir e de ser ungido não era exclusivo do judaísmo. Quase todos os povos e religiões tinham e têm algumas práticas assim. E entre os gregos, eles tinham uma mitologia. Você se lembra de Aquiles? Você se lembra da expressão calcanhar de Aquiles? Isso porque na mitologia grega, Aquiles era filho do rei Peleu e de Tétis, a deusa grega. E ela, desejando que seu filho fosse invencível, mergulhou ele num rio. Seria um processo de unção. Como ela segurou o garoto pelo calcanhar, mergulhou, mas o calcanhar não foi molhado, o calcanhar não foi ungido, ele ficou com uma fragilidade, que era o calcanhar de Aquiles. E na mitologia, como é que ele morre? Você acertou. Uma flechada no calcanhar. Quando Marcos apresenta Jesus, ele apresenta Jesus de uma maneira diferente. Jesus não é um ungido, Jesus é o ungido, que não tem calcanhar de Aquiles. Jesus é completamente, totalmente o ungido de Deus. Nele não há imperfeições, não há falhas, nele não há nenhum tipo de desvio, nele não existem lacunas, nele não existe nenhuma fragilidade ali que se possa imaginar de ordem moral. Ele é perfeito, ele é o ungido. Mas mais, ele ainda diz assim, ele não só é o ungido, ele é o Filho de Deus. Pense nisso. Ele ganhou a audiência romana. Então os romanos, conquistadores, que tinham as suas espadas, seus escudos, e que esmagavam povos, eles pensaram como é que é esse ungido, como é que é esse Filho de Deus. E Marcos começa a dizer, ele era um servo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem, título messiânico esse, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus quer apresentar Jesus como um rei. Rei precisa de credencial, genealogia. Lucas apresenta credenciais. João quer apresentar os aspectos teológicos. Então veja como João começa. João ele mergulha no universo do pensamento grego e diz, olha, no princípio era o verbo, ele estava com Deus, o verbo, e ele vai embora nisso daí. Mas Marcos, ele quer apresentar que Jesus é o servo, é alguém disposto a viver como um escravo, embora seja o ungido, embora seja o Filho de Deus. E por isso ele não precisa de genealogia, porque servo e escravo não precisa de genealogia, não precisa de credencial, não precisa de reconhecimento humano. E aí ele divide esse evangelho mostrando assim, veja como ele serviu. Ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos, ele deu esperança aos pobres, ele atendeu aos desesperados, ele protegeu os desvalidos, ele serviu. E o que mais? E finalmente, ele se sacrificou por todos nós. Ele se entregou em nosso lugar, ele morreu por nós. E a última parte é, mas Deus, o seu Pai, ficou satisfeito com o seu penoso trabalho. E embora ele tenha sido injustamente condenado, morto, sepultado, no terceiro dia, Deus o ressuscitou. Deus o acendeu, dando a ele toda honra e toda glória.
E o que Marcos quer dizer com isso? Bem, Marcos nos convida a essa viagem, de olharmos para Jesus e respondermos a pergunta: quem é Jesus? Porque é isso que vai fazer diferença na maneira de responder: quem sou eu? Quando eu entendo quem é Jesus, é que eu vou melhor entender quem sou eu. Veja você que no capítulo 8, Jesus se reúne, do Evangelho de Marcos, Jesus se reúne com os seus discípulos. Ele está em Cesareia, um lugar cheio de ídolos. Ali as pessoas adoravam os Césares. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos ali. Ele pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a responder. Marcos já fez a introdução no Evangelho, mas aqui nesse contexto, e Pedro está ali no meio, ele enfatiza isso, que Pedro estava ali, e os discípulos começam a dizer: alguns afirmam que você é João Batista que ressuscitou, outros dizem que você é um dos profetas, talvez Jeremias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro dá essa resposta maravilhosa: para mim tu és o Cristo. Outro evangelho: o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o ungido. Ele entendeu. E Marcos continua a sua história nos provocando a pensar na identidade de Jesus. Lembre-se, ele está escrevendo para Romanos, capítulo 15 de Marcos, versículo 39. Há um centurião. Você lembra, o centurião é o oficial romano responsável por 100 soldados. Ele está aos pés da cruz. E Jesus agoniza e morre. E aqui o que nós temos no texto: o centurião que estava em frente dele, em frente de Jesus, vendo assim que expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Vejam como Marcos está nos levando numa jornada para descobrirmos e entendermos a identidade de Jesus. Ele abre no primeiro capítulo dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala no capítulo 8 que Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo. E agora, ali diante da cruz, um centurião diz: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E assim temos serviço, sacrifício, e chegamos na última parte do livro, que é quando nós nos deparamos com a satisfação de Deus ressuscitando Cristo. E veja que interessante que o último capítulo, capítulo 16 de Marcos, ele tem, e se você está comigo, diga amém. Eu sei que tem bastante informação correndo aqui. Veja só, ele tem o que nós chamamos de o final curto e o final longo. Marcos 16, final curto, final longo. Não vou entrar em todos os detalhes sobre isso, mas vamos considerar primeiro o final curto. No final curto, Jesus aparece no primeiro dia da semana. Ele está ressurreto e um anjo vai conversar com as mulheres que vão ao sepulcro. Veja só, versículos 7 e 8 do capítulo 16. Mas ide, dizei aos seus discípulos, é o anjo comissionando as mulheres, e a Pedro. Por que a Pedro? Porque Pedro a essa altura tinha negado Jesus, tinha corrido. Lembre-se, João Marcos correu, fugiu. Agora ele está falando de Pedro, que também negou, que também fugiu. E agora o anjo está falando com essas mulheres: lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fizeram o quê? Fugiram do sepulcro, que estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. João foge, Pedro foge, e as mulheres fogem. O final longo do livro, que é a sequência, que pode ser uma inserção posterior, talvez do próprio Marcos ou de uma outra pessoa piedosa, não quero discutir isso hoje, nos mostra a aparição de Jesus para Maria Madalena e então o processo de anunciar. Mas onde nós chegamos aqui? O que transformou aquele jovem fujão num evangelista? O que transformou? O que transformou Pedro de um fujão num apóstolo evangelista? O que transformou aquelas mulheres? Essa é a resposta que João Marcos quer nos dar. O que mudou a vida dele, que pode mudar a minha e a sua vida. Sabe o que é? Reconhecer quem é Jesus e qual é a obra de Jesus. Porque se Jesus é o ungido de Deus, sem falha, sem defeitos, se Ele é o Cristo, o Messias, se Ele é o Filho de Deus, e nesse mundo Ele serviu, Ele viveu para servir,
e ele estava disposto a se sacrificar porque era certo. João Marcos está nos mostrando qual é o caminho para a minha vida e para a sua vida. É servir. E se algo é certo, é justo, é legítimo e glorifica a Deus, merece o nosso sacrifício. Nós não cantamos "Levarei a minha cruz"? Essa não é só uma canção. Essa é uma decisão de dizer: eu vou servir, ainda que me custe carregar a cruz. Às vezes isso é na casa da gente, é a família da gente. Às vezes as coisas estão tão difíceis lá que a gente quer jogar a toalha e falar: quer saber, para mim já deu. O Cristo serviu, nós devemos servir. A nossa sociedade não quer mais servos, as pessoas querem ser felizes apenas. Mas a felicidade é subproduto do serviço, do sacrifício por aquilo que é justo, que é nobre. Porque quando Deus então estiver satisfeito conosco, Deus nos recompensará, como recompensou a Jesus. E isso, meus queridos, mudou a vida dessas pessoas. Nós sabemos disso porque quando Paulo escreve anos mais tarde sua carta a Filemão, mesmo Paulo, ele diz assim no versículo 24: o João Marcos é meu companheiro na obra. Na segunda carta a Timóteo, a última carta de Paulo, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz: me manda o João Marcos porque ele é útil para o ministério. Eu creio que há duas grandes lições aqui. Primeira lição: você pode ter metido os pés pelas mãos, você pode ter errado na sua vida, você pode ter feito o que era torto. Há uma nova oportunidade para você começar. Há uma nova oportunidade para você começar. Porque João Marcos recomeçou, mas como você vai fazer isso? Lembre-se, siga os passos de Jesus. Você é salvo pela graça, mas Jesus deve modelar a sua vida. Serviço, se necessário, sacrifício. E a satisfação de Deus é que lhe dará a sua recompensa. Mas segundo, há uma outra lição. Talvez tenha alguém na sua vida, alguém que você conhece, que precisa de uma nova oportunidade. Talvez tenha um João Marcos na sua vida. Você já falou: já deu, correu pelado, correu, fugiu. E talvez nós devamos olhar e dizer: pera lá, a graça de Deus pode fazer uma grande transformação ainda. Como termina a vida de Marcos? Bem, termina assim. No ano 68, ele retorna a Alexandria como um evangelista, pregando, e lá ele começa a sofrer perseguições e oposição dos pagãos, continuamente, mas ele não arredava mais o pé. Então, pegaram uma corda, amarraram no pescoço de João Marcos e começaram a arrastar ele pela cidade, até que ele não tivesse mais vida. Como o jovem fujão do começo da nossa história se tornou um mártir da igreja. Como? Porque quando nós dizemos sim para Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Ele é poderoso para nos transformar em heróis de fé. Aí você pode pensar: puxa, mas Marcos perdeu? Jesus disse que quem perde a vida ganha eternamente. Marcos não perdeu. As mais belas e maravilhosas recompensas estão disponíveis para ele. Talvez nenhum de nós aqui vai ser martirizado pela fé, mas todos nós temos que servir, sacrificar alguma coisa e esperar a recompensa de Deus. Vamos ficar em pé. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por cada pessoa que aqui